Deus, pedimos que Tu abençoe também aos pais. Dê-lhes sabedoria, graça, discernimento, um bom testemunho para com seus filhos, a fim de que eles nunca venham afastar dos Teus caminhos, Senhor. Nós assim oramos, já agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. As crianças poderão agora seguir para o culto que é realizado no Ministério Infantil. Irmãos, toda quinta-feira, pela graça de Deus, nós realizamos o trabalho com as crianças. Todo domingo pela manhã na escola bíblica às 9 horas e no culto que acontece a partir da metade do culto geral. E domingo à noite também. Então as crianças são bem-vindas aqui. Nós acreditamos que o Senhor colocou diante de nós um campo missionário, que é o coração de cada criança. Por isso, traga os pequeninos para que aprendam a palavra de Deus conosco. Meus irmãos, já há mais ou menos 10 meses, estamos estudando nas quintas-feiras a Epístola aos Hebreus. Não é difícil deleitar-se na palavra de Deus, não é difícil admirar a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade que nos santifica. Devemos sempre orar ao Senhor para que em nosso coração haja desejo renovado de conhecimento pela palavra e desejo de praticá-la. Mas é claro, irmãos, que quando nós nos colocamos um pouco mais à disposição do Senhor para estudar a sua palavra com afinco, nós descobrimos certas verdades que se perderam na memória. E é o que tem acontecido comigo enquanto estudo Hebreus. Eu realmente estou muito grato a Deus por poder voltar a estudar com atenção, com muito tempo dedicado a essa carta, estudar a carta aos Hebreus. E eu quero encorajar você a fazer isso. Talvez você esteja nessa igreja há pouco tempo, então eu quero aconselhar você a acessar o canal da igreja no YouTube. Nós somos hoje mais de 2.080 pessoas inscritas, e lá você encontra todos os estudos, nos cultos de quinta-feira, inclusive com os cortes dos estudos. Você pode acessar somente o estudo, e se desejar, você pode acessar todo o culto, incluindo o estudo. O tema geral dessa série tem sido Jesus é tudo. Por que esse tema tão objetivo? Porque essa carta quer dizer isso a pessoas que tinham origem judaica. Eles eram hebreus no coração, eles tinham uma formação, a cabeça deles era a cabeça de judeus, eram herdeiros da tradição judaica, mas agora eram cristãos. E em meio às perseguições e lutas do primeiro século, uma parte daqueles cristãos começaram a ter saudade do passado e passaram a vacilar na compreensão de quem é Cristo e na excelência da obra do Senhor Jesus Cristo. Então Deus, por sua graça maravilhosa, sabendo que essa era uma grande necessidade da igreja, disponibiliza o seu ensino que nós temos em nossas mãos, irmãos. Em nossos dias, eu percebo que há 3 grandes razões para que Hebreus seja uma epístola ensinada constantemente. A primeira de todas é que é a palavra de Deus. Qualquer vírgula, qualquer palavra, qualquer declaração da Bíblia Sagrada sempre será imprescindível para o nosso crescimento e para a comunhão com Deus. Mas o segundo motivo é que nós temos entre nós, irmãos, pessoas que em meio às lutas e às dificuldades começam a vacilar na fé. Ao olharem para os problemas dessa vida, deixam de olhar para Cristo, se concentram nos problemas, nas adversidades, nas lutas, que eu sei muitas são incômodas, muitas nos testam até a última das nossas forças, e deixam de olhar para Cristo. Essa carta diz: olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele foi capaz de, pelo gozo de tê-lo salvo, com ele suportar a horrenda cruz. A terceira razão pela qual devemos estudar Hebreus é porque resiste entre nós o movimento judaizante.
você verá aqui e acolá grupos que não compreenderam que Jesus é tudo, que a lei cumpriu o seu papel de dizer: você é pecador, sozinho você não consegue chegar a Deus, você precisa de Deus. Deus veio a esse mundo na pessoa de Jesus, o seu Filho. Olhe para Jesus. Você encontrará movimentos que tentarão te dizer coisas do tipo: se você não guarda o sábado como dia de culto, você não é um cristão verdadeiro. Você encontrará movimentos que te dirão que é preciso ter no culto elementos do judaísmo. Um sacerdote, pastores da igreja de Jesus Cristo não são sacerdotes, eles são ministros. Movimentos que nos dirão que precisamos incluir no culto elementos da história do culto judaico. Por exemplo, alguns adereços e até mesmo alguns instrumentos musicais. Um deles, talvez o mais conhecido, o shofar, como se esse instrumento, uma espécie de chifre, pudesse tornar sagrado o culto. Se Cristo não estiver no culto, não é sagrado, irmãos. Então, meus irmãos, vocês encontrarão aqui e acolá apelos para que queiram voltar às raízes anteriores ao cristianismo, o judaísmo. Eu nunca esquecerei o pastor Menu Kalischer. Tenho alguns livros dele. Ele é um pastor evangélico de uma igreja evangélica em Jerusalém, em Israel. E ele, que é judeu e mora em Israel, mas é um judeu messiânico, isto é, ele crê que Jesus é o Messias. Ele disse: tenha muito cuidado com quem diz a você: vamos voltar às raízes do cristianismo, porque talvez ele esteja te convidando a eliminar Cristo da sua vida, porque as raízes do cristianismo estão no judaísmo, mas Cristo Jesus deu ao judaísmo o verdadeiro significado ao apresentar o plano final de Deus, aquele plano que, segundo a carta aos Hebreus, Abraão desejou conhecer, Moisés aguardou, os servos de Deus visualizaram apenas pela fé, e nós conhecemos que é Cristo Jesus o nosso Salvador. Então, estudem Hebreus. A primeira igreja cumpre o seu papel de oferecer a você o estudo dessa epístola. Hoje nós vamos ler no capítulo 12, os versos 18 a 29. Hebreus 12, 18 a 29. Diz assim a palavra do Senhor: ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e à universal assembleia, e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que do céu nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora porém ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça,
pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Os irmãos viram que o autor está apresentando nesse texto, nessa perícope, que é uma parte do texto bíblico, as diferenças entre a antiga aliança, a do Sinai, sob o ministério de Moisés, e a nova aliança, a de Sião, da Nova Jerusalém, sob o ministério de Jesus, que nos prepara para esse reino celestial. O contraste entre Sinai e Sião é muito mencionado na palavra de Deus. Você precisa lembrar que o primeiro monte é o monte em que as 10 palavras, como o judaísmo antigo chama, os 10 mandamentos, em que os 10 mandamentos foram pelo Senhor entregues a Moisés, em meio a teofanias, em meio a grandes manifestações do poder e da glória do Senhor. Sião é uma referência ao monte em que Jerusalém foi edificada e o templo do Senhor, templo no qual Jesus esteve e se apresentou como o caminho, a verdade e a vida. Os destinatários da carta, que já mencionei para os irmãos, são aqui exortados a deixarem de olhar para trás, de onde vieram, do judaísmo, a deixarem de olhar para baixo, a terra onde os homens estão e os reinos do mundo, porque naqueles dias havia um grande grupo de judeus que esperava que o Messias fosse, nos dias de Jesus, um Messias político, que a partir de Jerusalém governaria Israel na vitória sobre Roma e na exaltação daquele povo. Nos dias desses judeus ainda havia quem esperasse, por isso, pela restauração de um reino temporal. O Senhor então exorta esses crentes a olharem não mais para trás e para a terra, mas a olharem para a frente e para o alto. Nós, os crentes, estamos a caminho da Nova Jerusalém, do céu. Esse mundo breve passará, e esse novo mundo, esse reino celestial é do alto, vem do Senhor. Portanto, o que a palavra de Deus diz é: vocês precisam lembrar da fragilidade dos reinos deste mundo e precisam se animar com a oferta graciosa do reino celestial que o Senhor faz. Não façam como Esaú. E no nosso último estudo nós vimos que a palavra de Deus condena a atitude de Esaú, que é aquele que, pelo desejo de alcançar coisas desse mundo, despreza as bênçãos espirituais do Senhor. A palavra de Deus, irmãos, aqui no capítulo 12, nos versos 16 e 17 diz que os crentes não devem ser impuros ou profanos, como foi Esaú, que por um alimento vendeu a bênção que receberia do seu pai Isaque, dada por Deus, ordenada por Deus. A palavra do Senhor diz que ele não foi aprovado pelo Senhor nessa sua atitude. Então, na sequência, o texto que lemos hoje à noite é o chamado para que não sejamos como Esaú, como aqueles que amam esse mundo, estão tão seduzidos por esse mundo e não têm mais visão espiritual, de tal modo que desprezam a notícia bíblica de que o céu virá e passam a amar esse reino. Há um reino maior, um reino que é divino, um reino que é eterno, reservado aos salvos por Cristo Jesus. Meus irmãos, o cristianismo não prega uma fuga, uma negação dessa vida, não. Alguns dos mais preciosos cientistas, alguns dos mais aclamados escritores, as primeiras universidades, as melhores que conhecemos no mundo, foram cristãos que fundaram. Cristãos têm dado uma influência preciosa para a humanidade. Nós não rejeitamos a vida que Deus nos dá, nós não negamos que a vida é um dom de Deus, mas nós, os crentes, dizemos: se esperamos em Cristo somente nessa vida, nós somos miseráveis. Nós passamos a esperar de um Deus que é eterno uma vida de algumas décadas. Nós passamos a negar
um plano maior do Senhor, que alcança a eternidade, porque nós estamos seduzidos por esse mundo. Meu irmão, eu aconselho você a orar ao Senhor, se você está tão envolvido com esse mundo, a ponto de pensar na hipótese de orar ao Senhor para que Ele adie um pouco a vinda dEle, porque você ainda tem muita coisa para fazer aqui. Meu irmão, quando nós estivermos no céu, nós então descobriremos porque nada nessa vida justifica trocar um segundo da vida no céu por esse mundo. Nada. As coisas mais belas, as experiências mais extraordinárias desse mundo não se comparam com a glória que em nós há de ser revelada. Não é fuga, é esperança. Não é negação, pelo contrário, é a aceitação de um plano maravilhoso de Deus. O crente que não vive na perspectiva de que em breve Jesus virá é um miserável. Por que eu digo que é miserável? Porque vive na miséria dessa vida, espera pelas coisas dessa vida, põe o seu coração nesse mundo. Se esse mundo começa a se desestruturar segundo a visão dele, ele então se desespera. O céu virá, o céu é maravilhoso. Uma das grandes razões para que eu leia biografias, eu gosto muito de ler biografias. A última que eu li foi a do pastor O.P. Maddox, que foi um dos ajudadores na fundação dessa igreja e pastoreou algumas igrejas em Minas Gerais no princípio do século 20. Eu leio biografias e normalmente eu penso assim: essas pessoas, enquanto estavam trabalhando para o Senhor, criando os filhos, fazendo aquilo que queriam fazer, parecia que a vida delas nem iria acabar, mas todos eles passaram, e hoje eles são vidas que preenchem páginas de biografias. Eu estava lendo sobre a vida do pastor João Filson Sorém, pastor Carlos, que foi capelão na Segunda Guerra Mundial, não é isso? Filho do pastor Francisco Fulgêncio Sorém. E lendo, irmãos, sobre o papel dele na Segunda Guerra Mundial, um pastor batista que auxiliou a Força Expedicionária Brasileira. Que história linda! Pastor da primeira igreja batista do Rio. Ele e o pai juntos pastorearam a primeira igreja batista do Rio de Janeiro por 80 anos. O pai saiu, o filho assumiu 80 anos de um excelente trabalho. Mas passou, irmãos. As biografias nos lembram isso. Deus tem abençoado alguns dos seus servos para realizarem trabalhos admiráveis, para fazerem muito aos nossos olhos, mas chega ao fim, irmãos, passa. E nós, os crentes em Jesus, temos todos os dias a lembrança que Deus nos dá nessas histórias, naqueles que morrem, no nosso envelhecimento. Eu estou me incluindo nisso, de que essa vida brevemente passará. Não se esqueça do reino eterno do Senhor. Alguém já disse que o crente precisa aprender muito com o jacaré. Mesmo quando ele está fora da água, ele está olhando para a água. Ele sai um pouco do rio, fica ali nas margens do rio, mas ele não dá as costas para o rio. Ele sabe que por um pouco de tempo ele está fora da água, mas a vida dele é na água, e ele fica olhando para o rio. E quando há alguma coisa interessante no rio, ele volta para lá. Nós podemos até, irmãos, viver nesse mundo, mas jamais dando as costas para o céu. Precisamos olhar para o céu, para o maior reino. O que está sendo dito aqui é que o primeiro reino, aquele reino que o Senhor constituiu para Israel, foi um reino regido por sua lei, que tinha grande valor. Mas há um outro reino que é constituído pela graça, porque o reino celestial é o reino daqueles que foram aperfeiçoados em Cristo. Por Cristo foram amados, em Cristo foram modificados pela ação regeneradora do seu Espírito, e pelo poder de Cristo foram habilitados à vida celestial. Portanto, o que o autor aqui, inspirado, diz é: se no primeiro reino, no reino de Israel, havia apenas temor a Deus, no segundo reino, que é o reino eterno, imperará a gratidão a Deus, porque não éramos merecedores de tão grande salvação,
e de tão bendita moradia eterna que o Senhor nos deu, mas Ele nos deu. Irmãos, o verso 18 nos fala da cena espantosa da subida de Moisés e da permanência de Moisés no Monte Sinai. E aqui é dito para os crentes: vocês não vivenciaram aquilo que vocês contam de modo glorioso, mas era assombroso também. Havia escuridão, trevas e tempestade. Havia um som que espantava. E foi dito, verso 20, que mesmo se um animal tocasse no monte, enquanto Moisés estava recebendo as tábuas da lei, deveria ser apedrejado. O verso 21 diz algo muito forte: era horrível o espetáculo, de tal modo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Conquanto tenha sido importante a consciência da pecaminosidade do ser humano, a palavra de Deus diz: era algo espantoso, que até afastava as pessoas do lugar em que Deus estava. Se alguém tocasse do monte, morreria. Então aqui está sendo dito que o Senhor preparou um reino, que por causa da obra do Senhor Jesus Cristo, que nos santifica, que nos torna aceitáveis diante de Deus, como o Senhor diz, que nos torna amigos de Deus, nós agora não mais somos dominados por temor. Temos até diante de Deus, como diz o verso 28, reverência e santo temor. O que é santo temor? É respeito, é consideração, é distinção que é dada ao Senhor, à sua pessoa e ao seu nome. Mas não é medo, irmãos, não é pavor, não é espanto como na antiga aliança. O espanto contrasta com a adoração da nova aliança. A expectativa de ver Deus casava na antiga aliança com o espanto e medo. Na nova aliança, casa com o anseio pela adoração. O desejo do cristão é adorar o Senhor. E nós, irmãos, finalmente, quando estivermos com o Senhor no céu, cumpriremos esse que é o maior propósito do nosso viver: viver para dar glória a Deus. E a palavra de Deus antecipa que nós eternamente cantaremos que santo é o Senhor nosso Deus, que diremos ao Cordeiro de Deus Jesus que Ele é digno de receber toda a glória, toda a honra e todo o louvor, porque Ele um dia morreu e com seu sangue comprou pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nações, e os constituiu como reinos e sacerdotes. Então esses estarão no reino do Senhor e serão finalmente, agora sim, como sacerdotes diante de Deus. Mas também o autor está falando, irmãos, do contraste entre a mediação de Moisés e a mediação de Jesus. Quem era Moisés? Moisés era um homem temente a Deus, um servo de Deus valoroso, mas ele era finito, ele era pequeno, ele era mortal. Quem é Jesus? Jesus, o autor da nova e viva aliança, é aquele que é eterno, sempre existiu, é aquele que é infinito, tem todo o poder, é aquele que nunca, jamais passará. Por favor, olhe para o verso 24, quando a palavra de Deus chama Jesus de mediador da nova aliança. Diz que o sangue de Jesus Cristo pode fazer aquilo que o sangue de homens não realiza. O sangue de Abel teve valor. A palavra de Deus diz que o sangue de Abel clamou contra o pecado do seu irmão Caim, clamou por justiça, mas ele não é capaz de imputar justiça aos homens como o sangue de Jesus é capaz. Veja o que diz o verso 25: tenham cuidado, não recusem ao que fala. O alerta é: se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia, por exemplo Moisés, foram julgados os que não ouviram Moisés sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que do céu nos adverte. Tenham cuidado, o mediador da velha aliança Moisés era um homem falível. O mediador da nova aliança Jesus, que nos fala pelo seu Espírito, é perfeito. No passado, na velha aliança, vocês eram espectadores, ficavam olhando para Moisés, para saber o que Deus tinha a dizer por meio de Moisés. Hoje não, hoje vocês
estão diante do Filho de Deus, que é o próprio Deus. Portanto, o reino maior não é o reino que por meio da liderança de Moisés o Senhor instituiu, mas o reino que por meio do sangue de Jesus foi instituído para todo aquele que nele crê. A palavra de Deus continua nesse contraste ao mostrar que o nosso coração não deve se deixar tomar pelos reinos deste mundo, nem mesmo Israel antigo, mas pelo reino eterno do Senhor, ao dizer, como eu já mencionei aqui, que o sangue de Jesus é superior ao sangue de animais e ao sangue de homens. No verso 24, a palavra do Senhor disse: o sangue de Jesus, por exemplo, é superior ao sangue do pré-patriarca Abel. O sangue de Abel sempre foi utilizado em Israel para lembrar da necessidade de se vingar a morte do justo. Olhem para Gênesis capítulo 4, verso 10. O Senhor pergunta a Caim: que fizeste, Caim? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. E meus irmãos, na história de Israel sempre foi dito isso: precisamos vingar o sangue injusto, o sangue do justo, o sangue inocente. Precisamos vingar aquele que foi assassinado por um homem mau. A palavra de Deus diz: o sangue de Jesus é superior, porque o sangue de Jesus nos fala de perdão. Jesus foi morto injustamente, Jesus foi condenado cruelmente, mas pela morte dele, o sangue dele, que é um sacrifício agradável e suave ao Pai, concede perdão ao pecador. Portanto, queiram a nova aliança e o novo reino, o reino do perdão, e não os reinos desse mundo que estão amparados na vingança. O primeiro sangue é resultado da ação humana, o segundo da ação divina. Foi por vontade do Pai que se agradou disso, que o Senhor Jesus Cristo foi sacrificado. O sangue de Abel, como o sangue de qualquer homem, de qualquer animal, tem um alcance transitório, tem um efeito pequeno. O sangue de Jesus é suficiente para lavar todos os pecadores, em todas as épocas e lugares, todos aqueles que confessam que Jesus Cristo é o Salvador. Mas o autor ainda diz mais, que há um grande contraste entre a Jerusalém terrena e a Jerusalém celestial. Agora, meus irmãos, voltem para Hebreus no capítulo 12, e os irmãos verão no verso 22, a palavra de Deus dizendo que agora, na nova aliança, cidadãos do reino de Deus, nós ganhamos o direito de chegar até a cidade do Deus que vive, do Deus vivo, que jamais morrerá. Davi, o amado rei da grande cidade de Jerusalém, morreu, mas o Deus que é o Senhor da Jerusalém celestial é o Deus vivo. Nessa Jerusalém celestial, ao final do cumprimento de todos os planos de Deus para esse mundo, depois que Ele tiver demonstrado o seu poder sobre essa terra, então estarão diante do Senhor na Jerusalém celestial os anjos e a igreja do Senhor, a universal assembleia. Aí os irmãos estão vendo o verso 22, mas veja o que diz o verso 23. Essa reunião universal é a igreja dos primeiros arrolados no céu, diante de Deus, o juiz de todos, e os espíritos dos justos aperfeiçoados. A igreja, a assembleia, a reunião dos santos compreenderá, meus irmãos, os crentes do Antigo Testamento e a igreja de Jesus Cristo, aquela da nova aliança. Quando nós falamos da Jerusalém terrena, nós falamos da Jerusalém que foi destruída muitas vezes. O templo de Salomão também foi destruído. A Jerusalém celestial é indestrutível. Nós cantamos constantemente, a nossa igreja canta aquilo que está no Salmo 48: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus, seu santo monte, belo e sobranceiro, é a alegria de toda a terra. O monte Sião, para os lados do norte,
a cidade do grande rei. Nos palácios dela, Deus se faz conhecer como alto refúgio. A Sião dessa terra só tem valor se ela aponta para o Senhor, aquele que nos levará à Sião celestial, o monte em que a cidade de Jerusalém foi edificada. Vejam o que diz o verso 26 até o verso 29. Quero fazer alguns destaques. Verso 26: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. O que isso significa? O profeta Ageu, o profeta Isaías nos falam sobre isso. O livro dos Salmos. O verso 27 diz: ainda uma vez por todas significa que as coisas desse mundo que podem ser abaladas, os reinos desse mundo que podem acabar, essas coisas serão um dia trocadas por aquelas que não são abaladas. Verso 28: nós os crentes que recebemos um reino que não se abala, retenhamos a graça, isto é, valorizemos aquilo que Deus nos oferece, a vida eterna. Por causa disso, sirvamos a Deus sempre de modo agradável, dizendo: Senhor, em meio às dificuldades dessa vida, nós te louvamos, porque o Senhor tem algo muito melhor para nós. Em meio às perdas dessa vida, nós te louvamos pelo ganho da vida eterna. Meu irmão, se você em algum momento deixou de crer que a maior bênção da vida cristã é a salvação em Cristo, você precisa voltar a olhar para a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que a promessa que Cristo nos fez é a vida eterna. Devemos servir a Deus com reverência e santo temor, jamais questionando o Senhor, jamais desacreditando no Senhor, jamais se deixando tomar por qualquer ideia de injustiça da parte de Deus. Que injustiça existe em um Deus que, conhecendo a sua miséria e o seu pecado, ao ouvir que você arrependeu-se do seu pecado e creu em Cristo, te ofereceu vida eterna com Ele? Não pode existir injustiça, irmãos. As nossas perdas dessa vida, quando comparadas com o grande ganho da vida eterna, sequer devem ser mencionadas. A Jerusalém terrena era lugar de judeus, a Jerusalém celestial será lugar de todos os santos, até mesmo daqueles que no tempo do fim finalmente crerão em Cristo, de judeus que finalmente reconhecerão que Jesus Cristo é o Salvador, de pessoas que se dobrarão diante do Senhor. A Jerusalém terrena tornou-se lugar de pecados. Deus reprovou Jerusalém muitas vezes. O Senhor Jesus confrontou Jerusalém com a sua pecaminosidade ao dizer: Jerusalém que matou profetas e apedrejou aqueles que eu enviei. Mas a Jerusalém celestial é lugar de pureza, pureza absoluta, em que os bem-aventurados terão lugar garantido. E aqui eu quero compartilhar um dos textos bíblicos que mais me empolgam em toda a palavra de Deus, Apocalipse 22, 14. Apocalipse 22, 14 diz que bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que eles assistam o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Graças a Deus por isso, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Benditos, abençoados são aqueles que um dia, rejeitando o pecado e crendo em Cristo, foram lavados no sangue de Jesus, para que tenham o direito de entrar nas portas. E porque só entrarão na Jerusalém celestial os que foram lavados pelo sangue de Jesus, porque no céu não haverá pecado, irmãos. Nada há de mais impossível do que na nova Jerusalém celestial entrar pecado. Então, o homem do nosso tempo, que na sua arrogância não gosta de ouvir isso, precisa ouvir que o Senhor tem estabelecido que todo aquele que nega a Jesus Cristo, que todo aquele que se mantém na rebeldia contra Deus, que todo aquele que ama e pratica o pecado, não terá parte no céu, não terá acesso à vida celestial. Pecadores serão condenados, sim. Gente que rejeitou a Cristo será rejeitada por Ele, sim. A palavra de Deus diz, e isso aqui não é terror, isso é um convite à esperança.
que todo aquele que crendo em Cristo foi lavado pelo seu sangue, entrará pelas portas da cidade, ouvirá o bem-vindo do Senhor. Meus irmãos, olhem para Hebreus no capítulo 11, verso 10, e vejam quando a palavra do Senhor diz que Abraão aguardava uma cidade. E qual era a cidade? Não era a cidade desse mundo que precisa de alicerce, pilastras, colunas. Aguardava a cidade que tem fundamentos. Quais fundamentos? Aqueles dados por Deus, que é o arquiteto e edificador. Quem edificou a cidade de Deus a não ser o próprio Deus? Aí em Hebreus 11, versos 14 a 16, diz que os que morreram servindo ao Senhor pela fé, verso 14, os que falam desse modo, manifestam estar procurando uma pátria. Eles viviam em Israel, muitos deles, mas eles diziam, temos uma outra pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. A minha pátria é o Brasil. Eu sou brasileiro, mas somente por um tempo, porque de fato a minha pátria é o céu. A palavra de Deus diz que nesse momento o Brasil é a minha pátria, porque eu sou um embaixador dos céus aqui. Mas a minha pátria definitiva é o céu, pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade, a Jerusalém celestial. Deus, irmãos, é digno de reverência, é digno de santo temor por parte do seu povo. Olhem para o verso 25 de Hebreus, capítulo 12. Tende cuidado, não recuseis ao que fala. Não nos desviemos daquele que dos céus nos adverte. Olhem para Deuteronômio capítulo 4, verso 24. Porque o Senhor teu Deus é fogo que consome, é Deus zeloso. O fogo é associado a juízo na palavra de Deus. O fogo tem efeito purificador. Muitas vezes em Israel era dito aquilo que está aqui no livro de Deuteronômio: o Senhor julga o seu povo, separa o que é puro daquilo que é impuro. O Senhor não se engana, Ele está estabelecendo um reino, para o qual conduzirá todos os seus filhos, e tal como um fogo consumidor, separar justos de injustos, crentes de incrédulos, zombadores de tementes ao nome do Senhor. Esse reino para o qual Ele nos conduz é o maior reino, porque é eterno. Portanto, irmãos, sejamos gratos a Deus por esse plano maravilhoso, por essa promessa bendita. Vivamos de modo santo, preparando-nos para esse reino no qual não habitará a injustiça, em que somente os que tiveram as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro entrarão na cidade pelas portas. Eu quero finalizar com o verso 29, repetindo Deuteronômio e tantos outros textos da palavra de Deus. O nosso Deus é fogo consumidor. O Senhor não se engana, o Senhor é zeloso, Ele conhece aqueles que são dele, Ele separa o seu povo daqueles que em algum momento até estiveram entre nós, mas não são dos nossos, daqueles que não são povo do Senhor. A minha oração é que você não olhe para essas declarações severas da palavra de Deus com medo, mas que você olhe com alívio e gratidão a Deus. Senhor, eu sou teu servo, eu sou grato ao Senhor, porque o Senhor me amou e me salvou, porque eu tenho a promessa da vida eterna, quando a morte vier me chamar. Que os irmãos sempre olhem para o reino eterno do Senhor, e a visão da glória do reino de Deus faça com que vocês tenham o coração desprendido do amor pelos reinos deste mundo. Deus, pois, em Cristo nos abençoe. Nós cantaremos o hino Revivificação. Vamos cantar em pé, irmãos? Hino 164 do cantor cristão.